Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Comunidade do Conhecimento, um programa produzido e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar, emissoras da Fundação Cesumar. Eu sou Ana Luísa Ferreira e hoje convido você para conhecer uma história que une força, educação, esporte e representatividade. Nós vamos juntos entender um pouco mais sobre o rugby, um dos esportes que mais exige trabalho em equipe, coragem e resiliência. Vamos entender como essa e outras modalidades podem também se tornar uma potente ferramenta de inclusão social e do protagonismo feminino. A nossa convidada de hoje tem uma trajetória e tanto. Ela já defendeu a Seleção Brasileira Feminina de Rugby, é pós-doutora em Educação Física, professora, pesquisadora na área de gênero, mulheres e esporte e agora autora de um projeto norteador para gestores e gestoras que atuam em nível municipal, sobre as políticas públicas com o objetivo de democratizar e facilitar o acesso ao esporte, principalmente para meninas e mulheres. Nós vamos conversar com a Giovana Moura, que tem tanto a acrescentar sobre a importância na prática esportiva, seja na educação, na saúde e também como ferramenta de cidadania, além de todas as transformações que ainda são necessárias nesse aspecto. Então, fica com a gente porque essa conversa promete inspirar, informar e abrir novos caminhos. Nós voltamos já, logo após a nossa vinheta de abertura. Eu sou Ana Luísa Ferreira e hoje recebo uma mulher que carrega a força das competições internacionais, a seriedade do universo acadêmico, mas, sobretudo, a importância do esporte no aspecto social. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente sabe que você já participou da Seleção Feminina de Rugby, você já atuou realmente muito firme no acesso ao esporte para mulheres, para meninas. Eu queria que você contasse desde o início a sua história com o esporte, a sua relação com esse universo. Bom, então, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por esporte, desde pequenininha sempre quis cursar educação física, mas foi na faculdade que eu encontrei o rugby e me apaixonei por essa modalidade, né? Em uma das disciplinas, nós tínhamos que organizar um seminário, né, e uma aula para os nossos colegas de turma. E como eu não conhecia a modalidade, né, hoje já é pouco conhecida, naquele momento menos ainda, eu fui participar de um treino e como é uma modalidade muito dinâmica e muito diferente do que a gente habitualmente vê, eu me apaixonei logo de cara, né? Então, isso foi mais ou menos em 2011. Então, desde 2011 é a modalidade que ganhou meu coração e tem me acompanhado aí durante toda a minha trajetória esportiva. Que legal. E assim, claro, né? É realmente um esporte que não é tão popular, pelo menos no Brasil, né? Conta um pouquinho para os leigos, né? Na modalidade e no esporte em geral, como funciona o rugby e como que foi a sua história dentro desse esporte especificamente. Bom, o rugby, até para contextualizar um pouquinho, ele é um esporte com bastante contato. Para quem conhece futebol americano, é o pai do futebol americano. Então, só que tem algumas regrinhas que são diferentes. Então, a gente precisa correr para frente, mas a gente só pode passar a bola para trás. E isso deixa o jogo um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de entender a lógica. E você pode derrubar o portador da bola, né? A pessoa que está segurando a bola. Então, essa é uma parte que é muito legal, particularmente a parte que a gente gosta mais. E exige muito. E exige muito também, né? A preparação, ter um corpo forte o suficiente para você, né, aguentar o embate físico ali. E durante, né, esse meu período aí com o rugby, eu tive a possibilidade de participar de algumas seletivas para a Seleção Brasileira. E em 2019 foi quando eu passei em uma das seletivas para a Seleção Brasileira de Rugby League, que é uma das modalidades que a gente tem no rugby. Então, a gente tem o rugby de 7, que é o rugby olímpico, que são 7 jogadores para cada lado. No mesmo campo que a gente joga 15, que é uma outra modalidade. E o Rugby League, que são 13 jogadores de cada lado. Mais ou menos num campo de futebol, assim, que a gente fala. E né, assim, junto com isso, né, estudando, fazendo as minhas outras dinâmicas, então foi tudo um pouco meio, eu falo que foi um pouco de loucura, mas a gente sobreviveu
E no final deu tudo certo. E aí era pra ser em 2021, mas por conta da pandemia, a Copa do Mundo foi em 2022 na Inglaterra. E foi uma experiência, assim, eu falo que até hoje é bem surreal, porque a gente tem a sensação que foi algo que eu tava vivendo isso mesmo. Exatamente. Então, assim, foi o auge da minha carreira enquanto atleta, foi ter participado dessa Copa do Mundo. Que legal, é algo assim totalmente fora da nossa realidade, né? Ainda mais a gente numa cidade relativamente do interior, né? Que não tem a cultura desse esporte. Então eu imagino que deve ter sido, às vezes, assim, de cair a ficha. Cara, eu tô aqui mesmo, né? E é toda essa sua relação com o esporte, né? Com as competições, né? De você ter tido a oportunidade de conhecer realmente outras culturas junto com o esporte, né? Como que isso te moldou para hoje a sua atuação, né? Enquanto pesquisadora, né? Você é pós-doutora em educação física. Como que isso influenciou, né? Claro, imagino que muito. Mas como que foi essa transição entre atleta e realmente uma estudiosa da área do esporte? Eu falo que foi justamente o rugby que me possibilitou entrar dentro da área da pesquisa, né? Então, desde lá do TCC, eu comecei a estudar sobre a participação das mulheres dentro do rugby e as dificuldades que essas mulheres enfrentavam. Então, é um esporte com muito contato físico e muitas pessoas não enxergam esse esporte como algo que uma mulher deveria fazer, até pela percepção como às vezes a sociedade enxerga, né, nos enxerga. Então, e aí a partir do TCC, que eu fui gostando muito de pesquisar e de ouvir mulheres, né, contando as suas histórias. No mestrado, estudei sobre a seleção brasileira dentro dessa mesma perspectiva. E aí, né, no doutorado e no pós-doutorado, eu mudei um pouquinho a dinâmica, indo para uma área de tentar de que formas eu conseguiria melhorar a experiência de mulheres atletas, treinadoras, enfim, né, das várias partes que a gente pode atuar dentro do esporte. Democratizando. Isso, exatamente. Então, de que forma que eu poderia, né, ou que a pesquisa poderia contribuir para melhorar essas experiências que eu pude ouvir. Descobrir nesse processo, né? Exatamente. Entendi. Então foi assim, eu falo que talvez se eu não tivesse conhecido o rugby, talvez eu não tivesse me encontrado dentro da pesquisa também. Realmente é uma questão de realização completa, eu imagino, né? Cada fase da vida teve seus desafios, seus aprendizados. E culminou hoje na sua profissão, né? Isso é muito especial. Então, em relação à sua atuação na seleção e a desafios e aprendizados, o que você acha que você levou para a sua vida, que você viveu dentro do esporte e hoje te ajudou a lidar com alguma coisa, te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente? Eu acho que dentro do esporte, principalmente no esporte coletivo, quando a gente convive com muitas pessoas diferentes, a gente aprende a respeitar e a lidar com a diferença, né, de outras pessoas. Então a gente passou, né, um exemplo ali na Copa do Mundo, quase um mês com 23 meninas completamente diferentes, com histórias de vida diferentes, o tempo todo juntas. Então você tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Cada pessoa tem um jeitinho, da forma como ela vai receber o que você fala, cada uma lida com as coisas de uma forma diferente, então acho que o respeito à diferença foi uma das coisas bem importantes, e a forma de comunicar também, né, que eu acho que hoje até em outras áreas da vida eu consigo aplicar todo esse conhecimento que eu tive ali junto, e acho que uma coisa que para mim foi bem importante, principalmente durante os jogos, é o suporte que eu tive de outras mulheres. Então, em alguns momentos em que a gente se sente um pouco mais frágil, às vezes se sente incapaz, eu tinha outras mulheres e outras meninas ali que estavam me dando suporte. Então, eu sei que se eu precisasse disso em outros momentos da minha vida, eu também teria esse suporte. Isso assim, acho que a gente tem que passar por dificuldades para enxergar que realmente quem muitas vezes segura a nossa mão e né, aguenta ali o perrengue, que às vezes a gente não tá 100%, né? Mas grande parte das vezes são as nossas amigas, mães, irmãs. E muitas vezes a tal da sororidade, né? Que o
pelo simples fato de ser mulher, a gente já consegue ter uma empatia um pouco maior uma pela outra, né? Se você fosse, assim, resumir, né, sintetizar a importância do acesso, da democratização, de facilitar o esporte para meninas e para mulheres, que eu sei que é a sua área de atuação hoje, de pesquisa. Como você resumiria? Resumir é difícil, né? Eu imagino, ainda mais pra quem faz mestrado, doutorado, pós-doc. Mas eu acho que é justamente a sensação do se sentir capaz e do se sentir livre e ter a possibilidade de ter escolhas. Então eu acho que isso é o mais importante. Então a partir do momento em que eu permito que as meninas ali dentro, seja dentro da minha escola, do meu município, onde quer que seja, ela tenha a oportunidade de escolher praticar um esporte ou não, ou praticar que seja futebol, o vôlei, né, o handball, enfim, eu estou ofertando essas possibilidades para ela e ela tem essa possibilidade de escolher e garantir que elas se sintam bem dentro daquele espaço, seguras, que foi um pouquinho já do que eu falei, que elas conheçam outras meninas, que elas se sintam parte daquilo. Eu acho que isso é muito importante, porque se a gente não dá essa possibilidade, a gente, elas não conseguem minimamente, talvez, experimentar um pouco de tudo que o esporte pode oferecer. Eu acho que é muito sobre essa questão que a gente vê hoje de gênero, né, que é tão polêmica, é muito sobre haver a possibilidade de escolha mesmo. Exatamente. Porque tem tantas coisas que a gente, por tantos anos a nossa sociedade enxergou como isso é coisa de mulher e isso não é, né? Agora, o fato da gente poder escolher e ter a nossa escolha respeitada, né? Se eu quero fazer só balé, tudo bem. Se eu quero fazer um esporte dito como violento, minha escolha também que pode ser respeitada, né? É incrível ver essa sua forma de enxergar o mundo e de aproveitar todas as suas experiências com o esporte para transformar um pouquinho, né, a realidade de outras mulheres, de outras meninas. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais um pouquinho do Comunidade do Conhecimento. Estamos de volta com a Comunidade do Conhecimento e hoje eu estou conversando com a atleta Giovana Moura, que já defendeu a Seleção Brasileira de Rugby e ela é também pós-doutora em Educação Física, professora, pesquisadora e autora de um projeto norteador sobre políticas públicas de acesso ao esporte, principalmente para meninas e mulheres. Giovana, a gente estava falando sobre a questão das mulheres poderem escolher, das meninas poderem ter a opção, né, de qual esporte praticar, se praticar. Mas quando a gente fala de políticas públicas, ainda parece algo abstrato, algo distante para a maioria das pessoas, né? E hoje é a sua área de atuação. Explica um pouquinho para a gente como isso funciona, como deve funcionar e o que é possível mudar dessa forma. Então, na verdade, esse projeto ele surgiu justamente para auxiliar as pessoas que atuam dentro da gestão pública municipal, né, dentro do campo do esporte, ao primeiro lugar, entenderem a importância de se criar políticas públicas de esporte para as mulheres. Porque às vezes a gente entende, mas ela pode praticar, né, quando ela quiser. Mas a gente sabe que na prática não funciona exatamente assim. Então, muitas meninas se sentem envergonhadas ou tímidas, ou até com medo de jogar junto com meninos, né? Medo do julgamento. Ou, às vezes, as aulas acontecem no período da noite e aí tem que voltar a pé. Então, existe um risco. A pé, outra é uma menina, né? Exatamente. Então, tem várias coisas que, às vezes, as pessoas que atuam dentro da gestão pública talvez não tenham conhecimento, né? Então, esse projeto, né, ele é um documento que vai, então, no primeiro momento, explicar o que é uma política pública de esporte para as mulheres, depois explicar um pouquinho da importância da gente trabalhar isso, né, falando um pouquinho sobre esses aspectos e sobre, né, dados que a gente tem de quantas mulheres praticam, quantas abandonam o esporte. E depois ele ensina, então, como a gente pode
pensar uma política. Então, a gente... Na prática, como funciona. Exatamente. Então, a primeira parte é você conhecer sobre essas mulheres. Então, conhecer quais são as dificuldades, né? O que elas pensam, o que elas gostariam de praticar. E depois, de que forma eu posso começar a colocar isso em prática. Seja por meio de uma lei, de um projeto, de um evento, né, de um plano, de uma ação. Então, eu vou apresentando várias possibilidades e orientando, dando até alguns exemplos daquilo que é feito em outros municípios, para justamente mostrar que é possível de ser feito. Entendi. E, ao final, como que eu posso avaliar essa política, né? Porque se a gente tem o objetivo de melhorar a experiência ou aumentar a quantidade... Ela funcionou, de fato. Exatamente. Entendi. Então, como que eu vou saber se ela funcionou ou se não funcionou, O que pode melhorar isso? melhorar. Ah, entendi. Exatamente. Então fica mais claro. Então, assim, eu fiquei curiosa. Alguns exemplos, né, de políticas públicas, né, a nível municipal, né, que você está falando. Algumas que deram muito certo, que você pode dividir com a gente. Então, um dos projetos que é muito legal, que acontece aqui em Maringá, é uma legislação municipal que chama, né, a Lei do Meu Campinho, ou Quarta Delas, que às quartas e aos domingos são dias prioritários para as mulheres praticarem, né, utilizarem o espaço ali do Meu Campinho. E isso tem feito com que as mulheres pratiquem mais, se juntem mais. Existem legislações em outros municípios que falam sobre a paridade de premiação quando as competições acontecem dentro do município, ou até campanhas de conscientização sobre assédio e abuso sexual, que é uma coisa que Dentro do universo esportivo é muito mais comum do que a gente imagina, né? Principalmente porque a gente tem, né, muito mais homens dentro desses... Em posições de liderança também, né? Exatamente. Então, campanhas de conscientização têm feito bastante. Existem alguns projetos sociais, como o Empodera, que é do estado de São Paulo, que é muito legal. Então, ele trabalha desde questão de liderança até a prática esportiva. Até dentro do rugby a gente tem o projeto Nina, que é um projeto bem grande da Confederação Brasileira, que ele vai cuidar não só das mulheres atletas, mas a capacitação de mulheres como treinadoras e como gestoras. Então, assim, existe... Transformar, inclusive, em área de atuação, né? Para quem é apaixonado pelo esporte. Até porque, né, a vida esportiva do atleta, ela tem ela encurta. Então, pode ser. Nessa transição de carreira, né, as mulheres conseguem continuar atuando dentro do esporte. Algo que já foi construído também, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito legal de perceber que quando a gente fala de políticas públicas para a mulher, né, para as mulheres, a gente precisa entender que coisas como, por exemplo, a independência financeira é muito importante para garantir a segurança, a qualidade de vida, a saúde da mulher, né? Então, quantos casos a gente vê de mulheres que não têm a escolha, né? Então, acho que esse trabalho é muito sobre oportunizar a escolha, né? Seja de praticar ou não o esporte, seja de atuar com o que realmente ama. Então, é muito amplo, né? Esse aspecto de tornar o esporte mais acessível. Sim, principalmente porque, querendo ou não, quando a gente está falando de esporte, envolve gastos, né? Não só financeiros, mas também de tempo. E as mulheres, como, né, a gente fala da dupla jornada, que atuam geralmente, né, no emprego fora de casa, e quando voltam... As responsabilidades da casa são muito... Continuam ali, então a gente tem um tempo reduzido para nossa, né, para o lazer que a gente queira fazer, e também tem a questão financeira. Então, por isso, quando a gente fala de política pública, né, o poder público ele tem essa função de realmente oportunizar e auxiliar com que as mulheres consigam minimamente ter a possibilidade de praticar alguma coisa, né? Entendi. Você enxerga assim, né? Pelo menos eu vejo que, enquanto mulher, eu não espero a igualdade, mas eu espero a equidade, né? Porque, afinal de contas, como você falou, a mulher, até o tempo dela é reduzido. Então, tem coisa que não adianta a gente só brigar e dar murro e ponta de faca, né? Então, talvez algumas dessas iniciativas possam, né, gradativamente ir transformando isso, né? Acho que o esporte tem muito a ensinar sobre isso, né? Eu acho que sim, né? Acho que, assim como outras áreas, né, o esporte ele é um reflexo daquilo que acontece dentro da sociedade. Então, é uma das formas, né, das mulheres se inserirem e a gente entender justamente isso, né? Que a gente
quer ter as mesmas oportunidades, mas a gente sabe que São necessidades diferentes. são necessidades diferentes. Então, o menino ele pode brincar ali no recreio, por exemplo, a menina também pode, mas a gente sabe que a chance dela brincar ali ainda é muito menor. Então, de que forma que eu posso garantir que ela consiga praticar e se manter, né? Um exemplo mais simples que é o que a gente vê ali dentro da escola, por exemplo. Então, senão eu poderia simplesmente dizer, não, ó, né, a quadra tá liberada, pode ir pra joga quem quiser. Mas a gente sabe que na prática não é exatamente assim que funciona. Então, né, as pessoas que estão, não só na gestão pública, mas na gestão privada também, dentro das escolas, acho que é uma responsabilidade muito grande e, né, essas pessoas têm o poder realmente na mão de transformar realidades. Que legal. E assim, pra gente concluir, o que você gostaria de deixar como legado, né? Quando a gente fala de legado é daqui pra frente, né? Ou quando a gente não estiver mais aqui, da sua experiência com o esporte, do seu trabalho atualmente, o que você imagina, né, pro futuro do esporte feminino, né, para as relações de gênero dentro do esporte? É uma pergunta complexa. Mas eu acho que é o poder de transformação e a representatividade, né? Eu acho que a primeira coisa, né, enquanto Giovana pessoa, de ter chegado em alguns lugares é mostrar para outras meninas e outras mulheres que elas também podem chegar nesses lugares. Isso, né, acho que enquanto a Giovana atleta e pesquisadora. E acho que enquanto a Giovana pesquisadora, realmente conseguir transformar a realidade daquelas meninas que estão começando. Então, tenho atuado, né, em conversas aqui dentro de Maringá, dentro, né, das associações esportivas, tenho feito formações em outros estados, conversado com vereadores. Então, é realmente, de alguma forma, poder garantir que as meninas que estão vindo agora talvez não precisem passar por aquilo que eu passei de dificuldade. Então, se eu conseguir transformar um pouquinho a vida dessas meninas, eu acho que pra mim, eu já vou estar muito satisfeita. Ai, que orgulho ouvir isso, né, de uma mulher jovem, né, e acho que é muito isso mesmo, da gente aproveitar os percalços, as experiências, né, pra melhorar daqui pra frente, né, porque se a gente só reclamar, só questionar, na prática mesmo as coisas não acontecem. Então é um trabalho de formiguinha mesmo. Giovana, muito obrigada pela sua presença, pelo contar um pouco da sua história, do seu trabalho, ainda que muito pouco, né, diante da dimensão, né, que eu acho que esse impacto pode fazer. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite, por poder falar um pouquinho sobre isso. E espero que essa nossa conversa também incentive outras meninas a se inserirem no esporte, que, né, os gestores e as gestoras que atuam dentro da gestão municipal ou pública e a privada também se interessem em ajudar a gente a transformar a vida de meninas e mulheres no esporte. Tenho certeza que sim. É realmente inspirador ver como esporte, conhecimento e a força feminina podem andar juntos. E você que nos acompanhou, espero que essa conversa tenha realmente deixado alguma chama aí dentro de você. Seja para lutar por um esporte mais justo, ou seja simplesmente para começar algo novo. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever este programa e os demais episódios no nosso canal do YouTube. Se você gostou, deixe de outros assuntos também, deixe o seu like e compartilha. Muito obrigada e até a próxima!